ver se vai dar certo. É, primeira coisa, eu vou ler aqui. Eu vou começar lendo. Eu vou ler Apocalipse 1:1, porque é muito interessante e a gente precisa saber do começo desse livro, o que, que ele está trazendo para a gente. Diz assim, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Somente isso. Então a primeira coisa de Apocalipse que a gente tem que ter em mente, ela é uma revelação de Jesus Cristo. Então foi o próprio Jesus que usou anjos, visões, e mostrou a João coisas que brevemente irão acontecer. Ou seja, ele já está dizendo no começo do livro: estou mostrando coisas aqui que não aconteceram ainda. Ele está falando para João, ou seja, não aconteceram para João. E essa é uma já começa aquela questão das diferenças, porque tem pessoas que vão achar que Apocalipse já cumpriu certas partes dele, enquanto que tem pessoas que acham que só vai cumprir no final. Mas o que importa é revelação de Jesus Cristo. Antes de entrar exatamente em Apocalipse, algumas coisas que precisam ser ditas aqui e vai ajudar a gente a entender. É muito. Se a gente só lê Apocalipse de ponta a ponta, tem muita coisa que vai passar batido, porque não tá escrito. Simples assim. E o que, que não está escrito em Apocalipse? Outras referências bíblicas. Apocalipse é um livro que bebe de outros livros bíblicos, e além de beber de outros livros bíblicos, ele. Opa, a Rebeca chegou. Além de beber de outros livros bíblicos, Apocalipse também ele se baseia numa outra cultura que já estava bem fundamentada. É como se eu falasse para vocês assim, ó, vou falar coisas que vão acontecer no futuro. Então, a seleção brasileira de futebol, e aí tem o Lula, e aí tem o Bolsonaro, ou seja, só quem é brasileiro vai entender. Aí alguém no futuro, daqui 2.000 anos, vai ter que ensinar, peraí, o que que era a seleção brasileira de futebol? O que que significava para eles isso? O que que era o Lula? Quem era esse cara? Quem era o Bolsonaro? Por quê? Porque tá fora do nosso contexto. Então, Apocalipse 1 começa revelando que Jesus Cristo falou para a igreja. A gente conversou, a Rebeca até chegou inclusive, e ela ajudou a gente nessa questão. Que a gente conversou que o começo de Apocalipse, João vai escrever 7 cartas. E eu já vou deixar aqui a primeira diferença do nosso estudo. Se a gente ficar pegando carta por carta, tentando decifrar simbologias, a gente vai. Não é uma perda de tempo, não. Na verdade, é muito bom. Porém, não é tão objetivo. Então, resta a gente entender e ler, para quem leu, que bom, que as cartas das igrejas são realmente cartas. Elas foram escritas para 7 igrejas na Ásia, que são 7 igrejas bem primitivas. João escreveu algumas coisas ali e tem muita criptografia nessas cartas. Criptografia eu quero dizer o seguinte: tem muita mensagem oculta ali. E aí você vai lendo, você vai pegar algumas coisas, mas a gente não vai se pegar muito nessas questões das cartas. Por quê? Porque as cartas elas não vão dizer coisas muito relevantes para nós. Então, por exemplo, tem pessoas que acham, ó, eu vou testar, tá? Vamos ver se dá certo. Eu vou tentar compartilhar minha tela. Será que eu consigo? Pá, 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 pá. Share 7 churches. Será que vai dar? Ó, que bom, deu. É um exemplo só, mas assim, eu não vamos nos aprofundar, mas ó um exemplo, ó. Essa imagem está mostrando as 7 cartas, 7 igrejas. Tá vendo? Dá pra ver? No celular eu não tô conseguindo ver, não. Tá Vira a pequeno. tela. Peraí. É, tava virado. Peraí. Não, é só. A gente não vai ler não, tá? É só pra você ver ali um vislumbre. Tá bom. Tá, então dá pra ler, então tá bom. Essa interpretação, e é uma interpretação, tá? Ela quer dizer uma coisa interessante. E eu concordo em partes com ela, mas não 100%. Que a cada carta é um período da igreja. Então, por exemplo, a primeira carta de Éfeso é a igreja do ano 31, ou seja, ali quando Jesus é crucificado e ressuscita, até o ano 100.
Aí a igreja de Esmirna é do ano 100 até o ano 313, a igreja de Pérgamo até 500, depois aí Tiatira até 1500, e assim vai. Segundo essa interpretação bíblica, a carta de Laodiceia está falando coisas, símbolos, mensagens ali ocultas para nós, porque a igreja de Laodiceia é a igreja que nós estamos. Alguma vez na sua vida, se você não ouviu isso ainda, você vai ouvir que a igreja de Laodiceia é a igreja atual. É uma interpretação. Agora eu vou deixar de parar aqui. Aí, pronto, voltamos. Então, as cartas é isso. Não tem muito mais o que entrar. E eu acho que, assim como vocês, aliás, assim como eu, vocês também querem mais o que? Eu quero saber do que vai acontecer. Eu quero saber de como vai ser a volta de Cristo. Eu quero saber dos eventos que vão acontecer. Então, a gente vai se apegar mais nesse fato. Por isso que a gente combinou na semana passada, brevemente. Eu espero que pelo menos alguns de vocês tenham feito isso. Ler Apocalipse 4, 5 e 6. E o que é Apocalipse 4, 5 e 6? É o início da visão de João. O início da visão de João, que é o que? As 7 cartas, não está acontecendo nada sobrenatural. Uma revelação, ele escreveu e enviou a carta. Mas quando chega no capítulo 4, aí o negócio aí fica sobrenatural. Por quê? Porque João era o apóstolo de Cristo, está vivendo a vida dele, está ficando envelhecido, ele está ali provavelmente no ano 80, 90 depois de Cristo, então ele está bem idoso, vivendo a vida dele. Um imperador que é o Domiciano entra no Império Romano, e vamos lembrar, Império é um governo muito amplo que pega várias partes do mundo, e é esse império, o mesmo império que crucifica Jesus Cristo e depois persegue inicialmente a igreja. E aí esse imperador Domiciano, ele começa a fazer ele implementa um culto próprio, e aí ele fala, ó, a partir de agora todos devem adorar o imperador. Só que aí o que acontece com os cristãos? A gente não vai adorar não. Na verdade não só cristãos, os judeus também. Não vão adorar não. Por quê? Porque só adoramos a Deus. O que vai acontecer com esse pessoal? Muitos vão ser mortos, muitos vão ser perseguidos, muitos vão... Quem tem mais saúde vai fugir. E João, já idoso, se quiser me matar, me mata. Todos os discípulos já tinham morrido. Aí o que a Roma decide? Olha, se eu matar esse cara, ele vai virar um mártir. Então, ele tá velho. Pega ele, joga numa ilha, no meio do nada, e deixa ele lá. E é exatamente o que acontece. João vai para esse lugar, nessa ilha, e é lá que ele vai compor esse livro de Apocalipse aqui. Então ele escreve as 7 cartas dessa ilha, e ele vai ter as visões também nessa ilha. Aí, agora vamos ver aqui que a gente vai entrar no livro. As 7 cartas, então vamos no capítulo 4, tá? Então capítulo 4, eu vou pedir para alguém ler isso aqui. Olha, alguém pode ler aí o capítulo 4 no verso... Capítulo 4, verso 3, quem tiver aí, pode tirar do mute aí e ler pra gente. 4, 3. Já que ninguém se pronunciou, eu vou me pronunciar. A minha versão da Bíblia, ela é da versão para adolescentes, então ela é uma versão um pouco diferente, mas é mais fácil de entender. A partir do versículo 3, você disse, né? Isso. Pode Segue em ler diante. o 4 até o 6. Aliás, o capítulo 4, do verso 3 ao 6. Beleza. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio, e em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Ao redor do trono havia outros 24 tronos, no quais estavam sentados 24 líderes, vestidos de branco e com coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. Diante dele havia 7 tochas acesas, que são os 7 Espíritos de Deus. E em frente do trono havia uma coisa parecida com um mar de vidro, claro como cristal.
Em volta do trono, em cada um dos seus lados, estavam quatro seres vivos, cobertos de olhos na frente e atrás. Maravilha. Então aqui começa o sobrenatural. João, o velhinho, tá lá, quietinho na dele. Chega um Jesus, leva ele para o céu e ele começa a ter uma visão. Essa visão, eu lembro que num culto na casa da irmã, foi acho que o único culto no lar que a gente teve na irmã Ariadne, Ariane. Ah, eu falei exatamente desse texto porque ele é igualzinho o texto de Isaías. É o mesmo. É a mesma visão. Ele vê um trono e ele vê, nessa visão de João, ele descreve como quatro animais que têm seis asas e que ficam falando ali santo, santo, santo. Ou seja, ele viu os seres celestiais ali. Aí, vamos pedir ajuda para o nosso Google, porque é muito importante que a gente tenha uma visão e entenda mais ou menos como, o que era isso. E aí vamos ver qual que é esse aqui. É qual que eu quero. Ah, vou compartilhar essa tela. É essa aqui. Share, vamos ver se vai. Aí, essa imagem aqui é mais ou menos o que João viu, é a primeira visão dele. Ele vai ver Jesus Cristo, ele vai subir ao céu e ele vê e ele descreve para nós essa visão. E basicamente o que é? O meio é um trono. Ele vê um ser ali, mas ele não vê claramente. Dá-se a entender que ele está vendo o próprio trono de Deus. E aí ele vai ver quatro animais que estão centralizados também, ou seja, muito próximos do trono. O animal vai ter um rosto de, se eu não me engano, um é de bezerro, o outro é de leão, o outro é rosto de homem normal e o outro é um rosto de águia. E aí em volta, e está nessa imagem também, 24 anciãos, ou seja, 24 mestres ali sentados com coroas na cabeça. E aí a gente vai ter essa descrição inicial, essa visão de João, e ele vai descrever para nós uma visão que é um compilado de vários trechos do Antigo Testamento. Essa visão está em Isaías. Ele vê um mar de vidro muito parecido com o que Moisés, Arão e tinha mais um servo que estava junto com Arão viram no Êxodo. E ele vai ver os 24 anciãos, que aí sim é uma coisa nova. Ou seja, ele trouxe um elemento a mais. Deus ele foi revelando um pouquinho a mais durante a história bíblica. E aí, esses quatro animais também vai estar, de certo modo, escrito ou mostrado para nós de alguma forma em Daniel. Então, essa visão aqui é interessante a gente saber, porque a gente precisa ter o cenário do que ele está vendo ali. E é aí que começa, e é por isso que eu queria mostrar essa imagem, que é nessa hora que vai aparecer um rolo, que é um pergaminho antigo, era o que eles imaginavam. Já viram? Um pergaminho, um rolo, e 7 selos naquele rolo. A mão direita de quem está no trono entrega esse rolo. Ou seja, a gente já entende que quem está à direita de Deus, a gente já entende que é Jesus Cristo que está à direita de Deus. Se ele está entregando um rolo com a mão direita, para o lado direito dele, ele está entregando para Jesus. E aí os anjos começam a anunciar, olha, tá aqui esse rolo e quem é digno de abrir. Deixa eu ver aqui se eu consigo achar essa sequência, porque é interessante a gente entender essa sequência. Tá, então é no capítulo 5, a gente tá no verso 1 e 2. Agora vou pedir para, pode ser a Raquel que tá com a Bíblia ali. 5, 1 e 2, Raquel. Tá. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? É isso aí, é um texto conhecido. Quem é digno de abrir o livro? E aí João chora e ele não sabe o que fazer. Meu Deus, quem vai abrir esse livro? Ele estava desesperado para alguém abrir o livro, e é muito interessante isso, porque ele se entristece ao ponto de chorar amargamente. E aí a gente já conhece a história. Os seres, deixa eu ver aqui, o João vai chorar muito nos capítulos 4 e 5. E aí o Cordeiro de Deus, aí sim, Jesus Cristo aparece em pé no capítulo no verso 6, 5 verso 6. E ele vai receber o livro no verso 7. Ou seja,
vai ser entregue para ele. Os anciãos no capítulo 8 vão olhar e vão se prostrar. E os 4 seres viventes também, ou seja, olha essa imagem que eu estou compartilhando, todos esses 24 anciões e esses 4 animais, eles se prostram diante do cordeiro com o livro na mão. E essa é a imagem que a gente precisa ter. E aí, quando eles se prostram, João vai ouvir, aí sim expande essa visão. A gente não está vendo nessa imagem, mas imagina essa imagem onde tem nuvens ali, João vai ouvir milhões de vozes. Milhões de vozes adorando e falando: digno és, porque foste morto e com teu sangue compraste. Então, assim, é uma visão magnífica e é a primeira visão gigante, assim. É a primeira visão maravilhosa. E aí no verso 13, todas as criaturas vão dizer que aquele que está sentado sobre o trono, e ele tem autoridade e tudo mais, e os 4 seres vão dizer amém. E termina o capítulo 5. Ou seja, o capítulo 5 é isso, é essa imagem que vocês estão vendo. Alguém entrega o livro, eles adoram e falam que é o cordeiro que é digno, e vai acabar com os 4 animais dizendo amém, ele é digno. Acabou. Capítulo 5 foi nessa visão. E a partir de agora a gente chega no capítulo 6 e agora agora é que entra o Apocalipse. Porque o que é o capítulo 6? Vai ser abertos 6 selos, na verdade. O 7º vai ser só no capítulo 8, mas são 6 selos. E agora eu vou precisar fazer um parênteses aqui. Eu vou precisar fazer um parênteses por quê? Porque esses 6 selos que vão ser abertos agora no capítulo 6 de Apocalipse, eles já são eventos escatológicos, ou seja, a gente já está falando, aí sim, na linguagem popular, a gente está falando do fim do mundo. A gente está falando da hora que a gente está aqui, ó, nossa vida está normal. Amanhã todo mundo vai trabalhar, vai para a escola. Mas quando começar esse negócio aqui, cara, aí é o fim do mundo. Sabemos que Jesus vai estar voltando porque o negócio vai ficar feio. E para falar disso, lembra que eu falei no começo, o livro de Apocalipse ele bebe de outras fontes. Será que eu vou achar aonde estão todas as passagens? Eu vou tentar aqui, gente. Vamos lá, eu preciso de 2 pessoas para me ajudar agora a ler 2 textos muito, muito interessantes. A primeira pessoa, é melhor a gente até combinar, vamos ver. Ô Lucas, você tem uma Bíblia aí? Você consegue ler já? Você está em casa? Tá bom. Então o Lucas vai abrir no Isaías 13:9. Deixa preparado aí, Lucas. E a Rebeca, tá com Bíblia aí, Rebeca? Tá bom. Então Lucas, Isaías 13:9, prepara aí. E a Rebeca vai ser Sofonias. Esse vai ser Sofonias 1:14. Por isso que eu tô avisando antes pra ela. Sofonias é bem pequenininho. Porque, e aí enquanto eles procuram, a gente vai ler 2 textos, mas eu poderia dar mais textos. Vamos pegar mais um, vai? A Carol não leu ainda. É Sofonias o quê? Sofonias 1:14. Ok. E a Carol vai ler Amós 5:18. Gente, a gente vai ouvir 3 passagens muito poderosas e que estão completamente e diretamente ligadas à abertura dos 7 selos. E, igual eu falei, é por isso que é bom a gente ter tempo aqui e sair brisando, porque vai ter muita coisa aqui, muito conteúdo. Essas 3 passagens que serão lidas tá falando no Antigo Testamento, hein? É antes de Cristo, lembrem-se disso. De uma coisa que os judeus acreditam até hoje. Quem sabe que os judeus... Aliás, eu acho que todos vocês, ou talvez todos, saibam que os judeus, o que eles são hoje, 2024? São pessoas que acreditam no mesmo Deus que nós, mas não aceitaram Jesus como Messias. Isso é claro para todos? Então, se você vai lá em Israel hoje, chega num judeu que não aceitou Jesus e fala para ele assim, me fala o que vai acontecer no fim do mundo. Ele vai falar disso aqui que a gente vai ler agora, dessas 3 passagens. Na verdade são 5, 6, 7 passagens, mas essas 3 são muito boas. E isso se chama o grande dia do Senhor. Então lembre-se desse nome, o grande dia do Senhor. Aí vamos ler na sequência, primeiro Lucas, depois a Rebeca e depois a Carol
Lucas, Isaías 13:9. Pode ler, Lucas, aí pra gente. Eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Pode ler o 10 também, pode ler o 10. Porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar a sua luz. O sol se escurecerá ao nascer, e a lua não fará resplandecer a sua luz. É isso aí, gente. O grande dia do Senhor, o sol vai escurecer e a lua também vai ter problemas. Agora a Rebeca, Sofonias era 1:13. Aliás, 14. Sofonia. Peraí, deixa eu pegar de novo, porque eu não sei se é um só que aí você vai ler. Ah, é o 14 e o 15, então também são dois. Pode ler o 14 e o 15. Ok. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito. Até a voz do dia do Senhor, o homem poderoso clamará ali amargamente. Aquele dia será um dia de ira, dia de tribulação e de angústia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, um dia de nuvens e de densas trevas. Agora, Carol, qual que eu tinha pedido para você ler? Tá. Então você vai ler Amós 5, 18, 19 e 20. São 3 versículos. Pode ler. Você tá muda, você tá muda. Desmuta aí. Pronto. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se, entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor trevas e não luz? Não será completa escuridão sem nenhuma claridade? É isso aí, gente. Esse é o grande dia do Senhor. Então, isso aqui é a fonte do Apocalipse. Eu acho legal que tem alguns jogos de videogame. Eu, eu gosto de videogame. E tem alguns jogos que tem uma introdução. Tem uma introdução ali antes de deixar você controlar o bonequinho, ele vai montar um cenário para você. Então, sei lá, tem um joguinho, aí você vai ser solto ali no meio do mato. O que, que vai acontecer? Ele vai mostrar por que aconteceu com o personagem, aí tem um problema, apareceu um vilão e ele ficou abandonado ali. E você vai começar a sua jornada. Você precisa entender o começo, você precisa entender o prólogo. É igual você ler um livro, você precisa ler a sinopse do livro, a primeira página, para você saber, opa, peraí, do que eu tô falando nesse livro? O que esse autor aqui vai tentar me passar? E quando a gente fala de Apocalipse, eu já vi vários estudos sobre Apocalipse e poucos estudos vão falar assim do dia do Senhor. Opa, peraí, eu sou cristão. Antes de ser cristão, o que as pessoas eram? Os que serviam a Deus eram judeus. O que os judeus falavam no fim do mundo? É isso aqui. É o grande dia do Senhor. É dia de escuridão, é dia de angústia, é dia de trevas. Praticamente nos 3 textos que a gente leu aqui, e eu poderia dar mais um texto, ou mais 2, ou mais 3. Zacarias vai falar desse dia. Praticamente em todos esses textos vai falar de escuridão, densas trevas, o sol se escureceu. Ou seja, a gente está falando de uma catástrofe. É uma catástrofe. Literalmente, o negócio vai ficar feio. E aí, eu abri esse parênteses para a gente falar do grande dia do Senhor, porque vai abrir os selos agora. A gente vai lá para o capítulo 6 de Apocalipse e vai abrir os selos. Vai começar aí o fim do mundo. E isso vai se ligar. E vocês vão ver como vai se encaixar. Deixa eu pegar aqui. O que eu tava vendo? Bom, a gente está no capítulo 6 de Apocalipse. Vocês podem voltar para lá. E é isso aí. Apocalipse, capítulo 6, no verso 1. Eu vou ler rapidinho, pra gente não perder muito tempo. Já começa assim, ó. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, ou seja, o primeiro, são 7, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia,
como em voz de trovão, vem e vê. Em algumas traduções vai dizer também, venha. Ou seja, primeiro o selo vai ser aberto. O que o anjo faz? Pega João e fala, vem. Ele vai ser levado. Ou seja, ele não vai mais estar nesse cenário. Eu estou compartilhando aqui essa tela com vocês. Não vai estar mais aqui. João vai sair desse cenário aqui, que ele está vendo o trono, vendo os anciãos e vendo os 4 animais. Ele sai disso aqui. E aí, eu vou parar essa apresentação porque eu vou compartilhar uma outra tela. É só para a gente ter um guia, mas também a gente não vai estudar ela não. Não vamos se prender a ela pelo menos. Aí, pronto, 7 selos. Isso aqui é mais ou menos os 7 selos. A gente não vai ler um por um aqui, mas eu vou descrever para vocês os 7. Aliás, na verdade, a gente vai falar primeiro dos 6. E os 6 selos, quem já ouviu falar dos 4 cavaleiros do Apocalipse? Ó, maravilha. Os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles são a abertura dos selos. Então, primeiro selo, Apocalipse 6:1. Vem e vê. Ele vai abrir o selo e ele vai ver um cavalo branco. Então, vamos lá. Primeiro selo, cavalo branco. Simples. O que esse cavalo branco vai ter? Eu vou passar por eles, hein? Eu não vou ler tudo, pra gente não perder muito tempo. Cavalo branco vai ter um arco e ele vai sair para vencer. É um guerreiro. Ele vem para vencer. Olha que interessante. Lembra que eu falei que tem gente que tem interpretações diferentes? Olha que interessante. Você vai ver pastores falando que esse cavalo branco é o anticristo. E você vai ver pastores também falando que esse cavalo branco é Jesus Cristo. Olha que diferença. Então, assim, o que interessa para nós saber? Eu quero saber o que fala do cavalo branco. O cavalo branco ele vem para a guerra para vencer. Ele vai ter um arco na mão. É isso aí. E cavalo branco, é interessante que depois a gente vai ler em Apocalipse que Jesus vai usar um cavalo branco também para vencer. Então eu tendo a acreditar mais que o cavaleiro branco não é o cavaleiro anticristo. Ele é o cavaleiro Jesus Cristo, o verdadeiro. Mas indiferente disso, como eu disse, eu não tô nem aí se eu tô certo ou tô errado. O que importa é eu preciso saber e estar preparado. Aí, selo 2 vai estar em Apocalipse 6:4. Cavalo vermelho. Então, selo 1, cavalo branco, inclusive está aqui, ó. First seal, white horse. Second seal, red horse. A gente vai para o terceiro, mas também vai ser um cavalo. Mas o segundo selo, cavalo vermelho. O que o cavalo vermelho vai ter, principalmente de característica? Verso 4. 6:4. É um cavalo vermelho, ele vem com espada e vai ter uma matança. Vai matar 1/4 das pessoas. Ou seja, segundo cavalo, o negócio vai ficar feio. Ele vem para fazer os homens se matarem. E vai ser uma matança generalizada. Aí vem o terceiro selo, 6:5. O que é o terceiro selo? Mais um cavalo, que está ali também no nosso gráfico. Third seal, black horse. O que é o black horse? O cavalo preto ele vai trazer a questão do alimento. E esse aí é o que faz muita gente. A gente está nos Estados Unidos e a gente sabe disso. Tem muita gente que faz bunker e coloca o quê? Comida, estoca comida. Comida, água e arma, que eles gostam de arma. Por quê? Eles têm medo disso aí, ó. Eles têm medo de uma hora ter um problema na comida global e faltar comida. E vai faltar. Porque eu poderia falar assim, ah não, isso aí é teoria de conspiração. Quem é ateu pode olhar e falar, esses caras são loucos. Mas pra gente que é cristão, a gente nunca pode falar isso aí. Se eu vejo um cara com um bunker na casa dele, eu conheço alguns, hein? Tem um bunker, tem arma, tem comida, tem água. Eu até já falei pra Carol que tem um cara que ele tem muito preparo. Ele tem plantação na casa dele, ele tem teto todo de gerador solar. Ele tem tudo, só que ele mora em Indiana e eu trabalho com ele. Eu falei pra Carol que eu queria saber onde que ele é, porque na hora do cavalo preto seria bom estar perto dele. Mas é isso, vai acontecer. Se a gente é cristão, a gente tem que entender que vai acontecer. Tem cristão que acha que não, Jesus volta antes. Jesus volta antes, eu não vou ver isso. Eu não tenho certeza não. Então pode ser que a gente esteja na terra e veja a questão do trigo e da cevada, que são os dois itens que é citado aqui, mas ninguém aqui come trigo nem cevada. A gente come coisas prontas. E vale ressaltar também, irmãos, o Apocalipse foi escrito por João para quem está vivo. Só que ninguém que ouviu e leu esse texto por 2000 anos está vivo hoje. Esse texto não é para quem morreu.
Esse texto é para quem está vivo. Ou seja, esse texto é para nós. Se daqui 100 anos todos nós não estivermos aqui, alguém estiver vendo isso aqui, esse texto vai ser para essa pessoa. O que importa é, esse texto tem que ser um alerta para nós que estamos vivos. A gente está vendo. A gente sabe que vai acontecer uma matança, a gente sabe que vai faltar comida. É bíblico. Então é isso. Vamos lá. Terceiro selo já foi, cavalo preto. O quarto selo vai ser aberto no verso 7 e 8 e é o cavalo verde. Esse cavalo verde ou cavalo amarelo, depende. Tem gente que fala que cavalo é verde ou amarelo. O que importa é um cavalo verde e através desse cavalo vai morrer aliás, é um quarto, né? 25% da população mundial. Ou seja, é mais uma catástrofe. Nesse gráfico que eu coloquei aqui, a interpretação que eles dão, mas lembrem-se, é só uma interpretação, a gente não está seguindo um estudo baseado nesse gráfico. Ele fala que o cavalo verde é as religiões não cristãs. Muitos colocam que esse cavalo verde, o amarelo, é os muçulmanos, por exemplo. É lá, os muçulmanos, a gente sabe que eles estão se matando. Na Síria, hoje, 2024, hoje é dia 5 de dezembro, morreu milhares de pessoas hoje. Estão tentando derrubar o ditador da Síria, o Bashar al-Assad. Ou seja, está acontecendo. Tem gente que está achando que o apocalipse pode estar muito longe, ele pode estar acontecendo agora. E o que importa? O que importa é que a gente olhe para a previsão do tempo. Eu não quero saber se vai chover, se vai nevar. Tem alguns que perderam meu exemplo inicial. Mas eu não quero saber se vai chover, se vai nevar, se vai fazer calor. Eu quero sair para fora, olhar para o céu e falar: opa, tá nevando. Ou opa, tá quente. Eu preciso estar preparado. Quinto selo, nos versos 9 e 10. Eu pretendo terminar em 5 minutos, hein? Quinto selo, verso 9 e 10. A alma dos mortos, das testemunhas de Cristo, clamando por justiça. Então, 4 cavaleiros saíram nos 4 selos. E no quinto selo tem almas clamando: até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar aqui esperando justiça? Que é, lembre-se do grande dia do Senhor, do Antigo Testamento. Jesus não, que eles não falavam Jesus, mas Deus virá, o grande dia do Senhor vai chegar e o julgamento das nações vai chegar. Em Zacarias tem um texto forte, eu devia ter separado. Depois a gente pode pesquisar ele. Mas em Zacarias fala assim: o dia do Senhor virá e vai sacudir as nações, e a justiça de Deus vai clamar com terror na terra. Vai ser um negócio estrondoso. E é exatamente isso que o quinto selo está mostrando. Na abertura do quinto selo, essas almas estão: traz justiça. Eu fui perseguido, fui morto. Por exemplo, os discípulos. Eu fui cerrado, eu fui decapitado. Paulo pode estar entre essas almas no céu, nessa visão de João, clamando: traz justiça. Tem gente morrendo, principalmente hoje, vamos falar de 2024, na Nigéria. Nigéria morre cristão quase todo dia. Porque lá tem uma religião fundamentalista também e tem muito cristão. E às vezes eles olham para uma igreja e falam: eu vou entrar ali e vou matar todo mundo. E acontece. Essas almas estão clamando por justiça. E o quinto selo abre e tem um selo específico só para mostrar que existem almas clamando por justiça. Até quando, Senhor? Me vinga. E aí vai vir o grande. Aí, por isso que eu abri o parênteses, o grande dia do Senhor. E o sexto selo, que está no verso 12. Tá no verso 12. Apocalipse 6, 12. E aí. Ludmila, você tá com a Bíblia aí? Dá pra você ler pra gente? É o Apocalipse 6, 12. Dá pra ler? Opa. Pra esperar? Tá, então. Uai, será que congelou a tela dela ali? Tá, Aí. aí. Qual? Ó, na verdade você vai ler. A gente vai ler o 6. Apocalipse 6, 12. E depois você vai ler o 17. Do capítulo 6. Apocalipse 6, verso 12 e verso 17. Pode ler aí quando você quiser. 12 até o 17? Ou Não, 12 e o 17? 12 e o 17. Observei quando ele abriu o sexto selo.
houve um grande terremoto. O sol ficou escuro quando o tecido desse crina negra, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E o 17. Presta atenção no 17 aí, pessoal. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Por isso que a gente leu Isaías, Sofonias, Amós. Por isso que a gente lê no Antigo Testamento o grande dia do Senhor. E é por isso que a gente precisava olhar para o Velho Testamento. Tá vendo? Não dá para a gente ficar só lendo Apocalipse. A gente precisa ir lá atrás. Aqui está falando do grande dia do Senhor. Chegou o grande dia do Senhor. Então, se vocês quiserem, a gente pode pegar essas passagens, eu posso mandar para vocês depois. E vocês pegam e lê o verso 6 de Apocalipse aqui, aliás, o capítulo 6 de Apocalipse, e vai lá no Antigo Testamento e lê todas as passagens do grande dia do Senhor, é a mesma coisa. Vai chegar o dia em que o sol vai escurecer, e aqui, lembra que sempre em alguma coisa nova vai aparecendo para João? O que não apareceu tão claramente para os antigos, mas aparece agora, é o fato de que que é o primeiro verso que a Ludmilla leu, vai vir um grande terremoto. Vai mexer, vai tirar as montanhas dos lugares, vai tirar as ilhas dos lugares. E deixa eu ver, tem um aqui que é interessante, eu preciso ler esse, eu não lembro qual que é, mas eu vou achar agora aqui. Pam, 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 pam. Os reis da terra, os grandes, ricos, tribunos, pedindo... cadê? É o 6:13. Olha, o 13 é muito interessante. Isso aqui é uma visão de João, hein? Lembre-se disso, que é uma visão de alguém que estava vivendo há 2000 anos atrás. No 6:13 vai dizer: e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Vamos lá. Essa é a última parte que a gente vai estudar. Se vai ser abalado por um vento forte, uma árvore cheia de fruto verde, o que vai acontecer com esses frutos? Vem o vento, vai caindo, vai caindo no chão. João não sabia que estrela, e eu acho que vocês devem saber, estrela é muito maior que o planeta Terra. Vocês acham que é a estrela que está caindo na Terra? Não, é o que o João acha que é. Ele acha que é. Se uma estrela cair na Terra, a estrela nem cai na Terra, a estrela queima a Terra antes de chegar na Terra. É isso que a gente sabe hoje pela ciência. Então ele não viu estrela. Ele viu coisas brilhantes caindo na Terra e destruindo tudo. Alguém aqui, em 2024, tem um pouquinho de ideia, alguma ideia, do que pode ser um monte de estrela caindo na Terra e destruindo tudo? Eu tenho uma ideia. A gente vê. Eu vi um vídeo da semana passada sobre isso. A Rússia fez um ataque lá na Ucrânia lá com os mísseis balístico intercontinental. Que se João visse há 2000 anos atrás, ele ia olhar e falar: olha, eu vi isso aí. Porque é exatamente isso. Não é estrela. A gente sabe que não é estrela. Mas a visão de João foi clara. Mexeu com o céu, mexeu com terra, a montanha foi aplanada, saiu tudo do lugar, teve um grande terremoto. Então assim, é muito interessante a gente olhar que essa mensagem, esse verso de Apocalipse, ele fala mais com a gente do que com o próprio João que viu. E é isso. O sétimo selo vai ser aberto só no capítulo 8. Mas essa primeira aula aqui eu acho que já tem bastante informação para nós. São os 6 selos. E a gente depois volta para o sétimo selo na próxima quinta, né? Então... Opa, tem uma mãozinha ali. Pode falar. Não, é só pra falar que o sexto selo, então, é a lua escura? A lua de sangue? O sexto... Você deu um título pra cada. Tipo, o quinto é as almas clamando. Aí o sexto, então, seria a lua. Se você quiser colocar um título pro sexto selo, você pode colocar um grande terremoto, estrelas caindo do céu. Só que são muitas coisas. Grande terremoto, estrelas caindo do céu, sol e lua escureceu. Tá. É isso.
O sexto selo é Gente. terrível. Uhum. Bom, nossa, o nosso tempo está quase acabando, mas eu terminei a parte do que a gente falou aqui dos 6 selos e a gente vai parar por aqui hoje. Mas queria que a gente pudesse falar mais sobre isso aqui. Bom, igual a Carol fez agora, vamos tentar. Se alguém tem alguma dúvida, eu sei que vocês estavam anotando algumas coisas aí. Se alguém tem dúvida, vamos conversar sobre isso agora, porque eu já terminei aqui, pessoal. Vamos parar por aqui hoje. Deixa eu parar de. Pronto, parei essa parte aqui. Tem uma última coisa aqui? Não, é isso mesmo. É porque o capítulo 7 de Apocalipse vai ter um intervalo, vai ter alguns acontecimentos antes da abertura do último selo. Vou mostrar uma imagem legal. É a estrutura de Apocalipse aqui. Vou deixar lá na tela. Qual que é? Essa aqui, ó. Essa aqui é interessante, ó, porque é mais ou menos uma estrutura do livro de Apocalipse. Então lembra ali, ó, as 7 igrejas estão aqui no comecinho. Aí vem os 7 selos, a gente viu isso aqui hoje. 7 selos. Na verdade a gente viu os 6 selos. Tá vendo que o 7º selo já sobe um nível ali, um degrauzinho e vai para 7 trombetas? É por isso que a gente tem que pular o 7º selo. Porque o 7º selo vai ser aberto no 8. Ele vai já desbloquear um evento que são 7 anjos com 7 trombetas. Que vai ser aí mais juízo. A gente falou primeiro hoje dos selos, que é o início do fim. Ou seja, o que vai acontecer na Terra. E depois das 7 trombetas já vai falar da tribulação. Entendeu? Então é isso. Essa estrutura aqui é legalzinho, achei interessante. E depois das 7 trombetas, ó, a 7ª trombeta é a mesma coisa. Vai desencadear 7 taças, que é as taças da ira. Então, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Tem 3 números 7 aí pra gente ver nas próximas vezes que a gente falar sobre esse assunto aí. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Alguém tem algum comentário, uma dúvida? Opa, quem abriu? Neemias, pode falar, Neemias? Não sei se recentemente vocês ficaram sabendo das notícias, mas o presidente da Rússia, o Vladimir Putin, ele disse num discurso recente que a guerra a guerra entre a Rússia e a Ucrânia ela está aumentando. E tanto os dois lados agora com a entrada do Trump, os dois lados estão bem ansiosos assim com o que vai acontecer, né? A Ucrânia com aquele sentimento que né, talvez o Trump ajude eles a parar a guerra e a Rússia a parar a guerra e conseguir o território, né? Mas tem muito conflito e vai ser uma parte assim bem sensível assim. E muita gente está achando até que o Trump é o anticristo, né? Que vai trazer paz para o mundo. Então é um comentário só que eu queria fazer aí e que o fim está bem próximo. É interessante. Eu já vi pessoas falando que o Trump pode ser o cavaleiro branco do Apocalipse. E nessa interpretação tem gente que fala que é o anticristo. Mas lembra que eu falei? Tem gente que acha que, na verdade, o cavaleiro branco é o próprio Jesus. Eu não sei, mas a gente tem que ficar de olho. E realmente, assim, o Trump está falando que vai parar com a guerra. E é interessante, a gente está falando de coisas que está escrito há 2.000 anos aqui, mas a gente abre as notícias e começa a comparar. Você fala, opa, peraí, pode estar relacionado. Porque realmente a guerra tá feia lá. Quantas vezes o Putin já ameaçou que ia lançar a bomba nuclear? Um monte. É engraçado que eu vi um comentário no YouTube uma vez, foi engraçado, assim, que alguém colocou numa notícia assim, Putin diz que linha vermelha foi ultrapassada e faz ameaça. Só que aí ele fez isso algumas vezes. Aí uma pessoa foi escrever assim, kkkk, o Putin não vai fazer nada. Ele já falou dessa linha vermelha várias vezes, kkkk. Gente, se tem alguém com uma arma apontado pra minha cabeça aqui, aí a pessoa ameaça, eu vou atirar. Aí ameaça a segunda vez, aí ameaça a terceira, ameaça 10 vezes. Eu vou ficar rindo da pessoa. Ele só precisa fazer uma vez. Se ele fizer uma vez, acabou. Então, tipo, passou a linha vermelha. Será que ele vai lançar uma bomba nuclear? Gente, se ele lançar uma vez só, já era.
Já era. Então, assim, o pessoal tá brincando com fogo. O que vai acontecer nos próximos anos? Eu não sei, mas assim, a gente pode estar vivendo, a gente pode estar literalmente no meio desse livro aqui que está escrito há 2000 anos, a gente pode estar no meio dele já. A gente já pode estar caminhado aí. E a gente tá vendo isso em todo lugar. Falei da Síria, o Neemias falou da Rússia. A gente estamos vivendo a história que agora tem um presidente que está saindo. Ele autorizou fazer um monte de coisa na Rússia lá. O Trump tá falando, preciso chegar logo na presidência, porque senão vai ter uma terceira guerra mundial. Ou seja, a gente tá vivendo no meio da história aí. O negócio tá. O bicho tá feio. É, bom, na verdade, eu acho que a gente tem quantos minutos? Tem mais 2 minutos. Que pena, passou rápido. Quinta-feira que vem a gente volta, tá? Eu vou tentar fazer de uma forma mais rápida. Para quem não estava aqui, eu falei que eu vou gravar isso, então isso aqui foi gravado. Espero que, espero que esteja gravado aqui, porque quem não estava aqui vai ser precisa ver o que a gente falou a gente falou muito importante. A gente pegou praticamente um terço desse livro aqui, dessa parte que é importante. Então precisa ver essa parte. E como eu disse, a gente vai ficar aqui destrinchando isso até a gente responder todas as perguntas. Se precisar usar o Google, se precisar usar a ChatGPT, eu já falei que a gente vai usar, mas a gente vai responder de alguma forma. Porque eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. Ninguém. Bom, que pena, foi rapidinho. A próxima vez vai ser mais rápido. Eu vou parar de gravar agora aqui.